dar um claquete aqui, ó, dar um corte, pra poder voltar, pessoal, que teve um acidente ali, mas já estamos bem. Os velhinhos ainda não sei, mas nós estamos bem. Que sacanagem. Olá pessoal, eu sou o Marcos Lucas, fundador do libertaçãodigital.com, Nômade Digital, e também embaixador do livro The Millionaire Fast Lane no Brasil, a via expressa dos milionários. E é um prazer enorme estar hoje aqui conversando com o Cadu Caçaúva. Fala aí pessoal, tudo bem? Caçaúva. O Cadu, vai ter um monte de barulho aqui em volta, mas é importante passar essa mensagem. O Cadu, para quem não conhece, ele é o fundador do canal Se Joga Cara do YouTube. É um canal muito legal. E ele começou a viajar e prestar serviço de videografismo. Videografismo ou videografia? Videografia. Videomaking, filmmaking, enfim. As palavras são todas adaptadas do inglês para o português e viram uma zona. E o legal de tudo isso também é que o Cadu, ele é um dos membros do meu clube Libertação Digital. Ele é um dos estudantes em que a gente ensina sobre empreendedorismo digital e estilo de vida. Então, legal estar com o Cadu aqui na Tailândia. Chiang Mai, um hotelzinho aqui. É legal, bonito. E barato. Como tudo aqui nesse país. Aqui eu pago mais ou menos, eu acho, uns 50, 60 reais. Por noite. No Brasil, um lugar desse ia ser 3 vezes mais caro. Muito mais caro. Então, Cadu, se apresenta um pouco pro pessoal ia te conhecer, né? De onde é que tu veio, por que tu decidiu comprar a adesão do clube e o que tu tá fazendo agora? Então, como você me apresentou, sou o criador do canal Se Joga Cara, que é um canal no YouTube que eu criei em agosto de 2014, antes de sair do Brasil, com o objetivo de trazer informação para as pessoas que querem cair no mundo, querem viajar, etc. Não somente, né, sobre formas como ganhar dinheiro, mas também até de dar uma motivação e mostrar que, cara, que é possível, que eu acho que tem muito a ver com a questão da mentalidade, né, de você acreditar de fato nas coisas que você está fazendo, que uma coisa vai levando a outra, né, enfim. E no meu canal eu vou trazendo um pouquinho dos relatos das minhas experiências que eu tenho tido através das viagens que eu tenho feito, inclusive das inúmeras parcerias, etc., e clientes que eu tenho encontrado na área de turismo, na área de viagens, enquanto eu tenho viajado, né? E ao longo que isso também, para mim, está sendo uma jornada, está sendo um aprendizado, né? Ao longo que isso tudo vai acontecendo, eu vou lá relatando no canal, além de também trazer algumas dicas para mochileiros ou viajantes ou nômades digitais, né? Então esse é o principal objetivo do canal, é motivar a galera a sair da zona de conforto e trazer exemplos reais, meus ou de outras pessoas que eu conheço no meio do caminho falando sobre isso. E o Clube Libertação Digital, eu entrei no clube, né, foi mais ou menos em outubro de 2014, foi um pouquinho antes de sair do Brasil, eu saí do Brasil em novembro de 2014, e eu aderi ao clube porque eu já sabia que eu ia sair do Brasil, já estava certo dessa decisão, né, que eu saí porque eu ganhei o concurso de ser embaixador estudantil em Queensland, né, na Austrália. Sim. Eu participei desse concurso em 2014, ganhei, já estava com a passagem decidida, já que eu saí do país. E eu falei assim, bom, quero ir, mas não quero voltar. Não tenho a menor previsão de volta, então vamos aprender como trabalhar viajando. E essa é uma combinação de palavras-chave muito buscada na internet hoje em dia, né? E eu busquei informação em diversas fontes, já gringas ou brasileiras, né? Sobre trabalhar viajando, sobre empreendedorismo online, sobre nômades digitais, etc, né? E pra galera que tá acompanhando o vídeo, com certeza sabe que tem um mar de informação sobre isso. Hoje em dia todo mundo é nômade digital, hoje em dia todo mundo quer ser nômade digital. Todo mundo se intitula, né? Todo mundo se intitula nômade digital. Tem muita coisa na internet, tem muita coisa boa, mas tem muita coisa também que enfim, que vale dar uma, sabe, um double check, né? Então tem muita informação na internet. E apesar de ter visto vários materiais, tem muito material riquíssimo na internet, né? Mas eu vi o seu material, o material que você tem disposto e gratuito, tanto das entrevistas que você tem com outras pessoas também, com outros nômades, a sua palestra no TED também, que é bem legal, que você fala bastante sobre o seu estilo de vida, né? Morando aqui, hoje eu tô morando aqui tem 3 meses aqui na Tailândia, e é fácil de se identificar, né? Estando aqui já, de perceber, sabe? Enfim, custo de vida, estilo de vida mesmo, né? E ter um ritmo de trabalho completamente diferente. Eu não faço a mesma coisa que você, eu faço outra coisa, trabalho como freelancer, mas acaba sendo um estilo de vida completamente diferente do que é o habitual, né?
o que esperamos do normal na sociedade moderna atual. Um dos motivos até que eu fico tão feliz em ter um dos membros que vem para a Tailândia, eu acho que vamos pro hospital. Para de me interromper. Não tem como a gente ajudar, mas uma das coisas que me deixa muito feliz em ver membros que estão sendo da zona de conforto. Tem alguns que não querem viajar, querem ficar mais tempo com a família, tem uns que querem migrar para o interior dos estados ou morar numa praia. Mas o legal é ver que tem pessoas que estão tomando ação, e ultimamente eu estava vendo quantas pessoas já tiveram um resultado dos meus treinamentos. Eu fiz uma lista com uma série de pessoas, fantástica, que eu vou entrevistar ainda. E muitas pessoas ficam perguntando qual é que é o resultado final, é só o monetário? Não é só monetário, é uma revolução no estilo de vida, de como ver o mundo. E eu já moro aqui na Tailândia no total há 3 anos, e eu vejo nômades digitais de todo lugar do mundo, e eu fico pensando, quando é que vai vir mais brasileiro para cá? E eu fico chateado por não ver isso, nem promover, e ter poucos que fazem esse estilo de vida. Aqui é muito barato, é muito seguro, e não é à toa que tem um monte de estrangeiro vindo para cá para ser nômade digital. Então vai ter um dos meus clientes de 19 anos vai vir para cá. Eu também estou extremamente feliz, vou entrevistar ele. Mas realmente é possível, mas a gente tem cidadão de conforto. E o legal do canal do Cadu é que quando eu vi a vinheta dele do Se Joga Cara, se atirando para o mundo, é um canal sobre coragem, sobre realmente sair da zona de conforto e fazer as coisas. E eu acredito que o brasileiro, generalizando um pouco, ainda tem muito medo de sair do país ou de fazer uma coisa diferente. Sim. Sair da zona de conforto sempre é enfim, mudar de atitude, né? Se transformar sempre é sempre é uma barreira, né? Ninguém gosta de sair da zona de conforto porque, enfim, porque não é confortável, né? Porque você vai estar se expondo a algo novo, algo que você não tem experiência, algo que você, enfim, não está habituado, então você não se sente seguro muitas vezes, né? E eu falo isso até para meus amigos, eu falo isso até para meus seguidores também, para as pessoas que eu sigo. Cara, eu também sinto medo, sabe? Eu também sinto medo pra caramba, mas não é o medo que me impede de fazer as coisas. Um exemplo, 3 dias atrás eu fui visitar um vilarejo aqui na Tailândia, um vilarejo dos povos locais. Aqui tem tribos aqui, tipo índios que nós temos no Brasil, que moram em casas de pau a pique e enfim, matam um porco no quintal de casa para cozinhar. O que é o pau a pique? Porque tem pessoas que não conhecem essa palavra. Casa de pau a pique é casa de madeira. Casa de madeira, casa de bambu, enfim. E eu fui visitar o pessoal lá porque eu conhecia uma pessoa do vilarejo e eles estavam tendo uma festa de ano novo lá e me convidaram para ir. E eu tive a brilhante ideia de ir com a minha amiga, né, com a Lauren, que você conheceu. Sim, a loirinha aquela, né, americana. A americana. De ir com ela na garupa da motinho, da scooterzinha, que aqui todo mundo anda de scooter, né, aqui na Tailândia. Na meio da highway, cara, no meio da autoestrada aqui, pessoal, os carros passando a 100, 120 km do meu lado, e eu lá, de 70 km. Tipo assim, tenho medo pra caramba, tenho muito medo, só que não me impede de fazer, sabe? Eu queria chegar lá na parada, queria ter a experiência que eu tive. E esse tipo de coisa, sabe, você pode aplicar pra um monte de coisa na sua vida, tanto de você se meter, né, numa atividade nova, num hobby novo. Pô, quantas pessoas, eu falava isso no Brasil também, eu falava para meus amigos, pô, cara, vai fazer um hobby novo, vai aprender alguma coisa nova, sabe? E muitas vezes a pessoa não faz por conta de preguiça, né, de se deparar com o novo, né, com o diferente. E eu acho que nós, os seres humanos, nós evoluímos através de experiência. Então, quanto mais nós conseguirmos ter nas nossas vidas, melhores seres humanos, melhores versões de nós mesmos nós seremos. Então, por isso que eu falo, se joga, brother. Vai com tudo aqui. Quanto mais experiência você tiver, melhor você vai ser. O Cadu é o nosso filósofo também. Mas é legal, até um depoimento pessoal né, que eu passei, é que no colégio, na escola, eu não conseguia falar em público. E eu não conseguia ler em público. Se me desse um papel ou um livro para ler, eu não conseguia. E 2 dias atrás eu palestrei em inglês, que não é a minha língua principal, para 220 pessoas no evento Digital Nomad Summit. Então eu também acredito muito na transformação, né, nessa transiliência que é o ser humano, que a gente pode realmente aprender novas habilidades, entender estratégias, né, de deixar a gente mais confortável, de meditação, de focar, de visualização, para a gente realmente mudar hábitos e atingir objetivos.
E é legal que o Cadu acredita muito nisso também. Sim. O que você... por isso que eu recomendo, inclusive para meus seguidores, ou para vocês que estão assistindo o vídeo, a sua plataforma, né, o clube, porque o que você fala ali sobre mentalidade, né, para mim eu já te falei, isso foi o tópico que mais me tocou, foi a parte de mentalidade. Aquilo ali, cara, se você estiver preparado para ouvir aquilo ali, a gente teve esse papo, se você estiver preparado para ouvir aquilo ali, para digerir aquela informação sobre mentalidade, aquilo ali pode ser um divisor de águas na sua vida ali, porque, sem querer profetizar, tá, gente? Mas pode ser um grande estalo para você de entender as coisas com uma outra mentalidade, de você entender o que está ao seu redor como oportunidades, entendeu? E empreendedorismo, se tornar um empreendedor, tem pessoas que beleza, né, que tem competências de liderança e coisas que empreendedores devem ter, de autonomia, de disciplina, etc., por natureza. Mas não quer dizer que não seja algo que você não consiga desenvolver. E você pode desenvolver. Eu não tinha muitas coisas assim de olhar, por exemplo, hoje em dia eu conheço qualquer pessoa que eu conheço, eu penso em como é que eu posso fazer alguma parceria, alguma oportunidade com ela. E antes eu não tinha esse clique, né, de ficar buscando isso, né. E isso é o quê? É você estar sempre olhando para o que cruza o seu caminho, com um viés de como aquilo ali pode ajudar nós dois, sabe? Como aquilo ali pode se tornar alguma coisa. E isso é ter uma mentalidade empreendedora. Isso é você estar vendo oportunidade o tempo todo. E isso foi uma coisa que tu aprendeu no clube ou antes tu aprendeu algum livro? Eu já fiz alguns treinamentos no Brasil. Eu fiz o Shell Livewire, que é um programa de empreendedorismo da Shell, durante um ano. Ali foi minha primeira relação com o empreendedorismo, né? E sim, eu tenho um drive, né, de empreendedorismo também, até nas profissões que eu executava antes no Brasil. Eu trabalhava com sustentabilidade corporativa, que é desenvolvimento de projetos, de novos negócios para tornar empresas aumentar a longevidade de empresas e torná-las sustentáveis. Eu trabalhava com isso. Então sim, o meu background me ajuda nessa mentalidade. Só que entender isso dentro de uma ótica de empresa, que você está num ambiente que é gigantesco, que você acha que só consegue funcionar, que você só consegue implementar as coisas se você tiver a participação de uma porrada de projetos, uma porrada de coisas ao mesmo tempo, é outra pegada de você ver aquilo ali como, porra, tá andando, desculpa falar palavrão, mas tá andando na esquina e conheceu uma pessoa e, pô, teve o estalo e pensou, entendeu? É você conseguir aplicar muito mais a sua realidade. E no clube você fala mais disso. Você fala mais da questão da mentalidade, mas mais trazendo mais pro real, né, pro nosso mundo, enfim, como a nossa realidade normal da vida comum, né? Então você toca mais nesse assunto e também fala das questões online, né? De você conseguir escalabilizar negócios, você conseguir atingir mais pessoas ao mesmo tempo, né? E isso é interessantíssimo. Isso não é um tópico que você encontra aí, por exemplo, quando você está no mercado de trabalho, você encontra, sabe, num treinamento corporativo que você vai fazer. As pessoas não falam disso, as pessoas falam no ambiente corporativo, né? Tem muitas coisas que nós aprendemos vêm do corporativo. Por exemplo, eu fiz 2 aulas de marketing quando eu estava na faculdade. Eles falavam de todos os P's do Kotler e McDonald's, que eles investiam em real estate, no imóvel. E eu achei meio estranho aquilo, porque quando a gente sai da faculdade, a gente não tem recursos para comprar uma franquia do McDonald's ou até mesmo criar um esquema de franquias. Então muitas coisas são fora da realidade do estudante que vai sair para empreender. Sim. Então isso que é o legal quando a gente começa a lidar como, né, empreendedores solo, em que a gente começa a ver oportunidades. E o legal é que o Cadu consegue também vender o serviço dele de videografia, né, videomaking, através dessas estratégias de entender... Social media também. E escutar, né, o que as pessoas precisam e procurar mais possibilidades. Então é muito legal isso. Então, Cadu, pode falar um pouco mais como é que o clube te ajudou? Por exemplo, tu está conversando com uma pessoa, como é que tu identifica uma dor dela para poder oferecer um serviço complementar? Então, hoje, né, acho que a maioria quando eu falo, por exemplo, os meus principais clientes ou são em geral são outros empreendedores, né, outros empresários, né, ou eles têm um estabelecimento próprio, ou eles são nomes digitais até, como eu fiz pro Code, né, que você conheceu aqui. O Code, pessoal, para quem não conhece, eu admiro muito ele, porque ele foi um dos primeiros americanos, do pessoal do mundo, a se tornar um nômade digital. E ele estava aqui na Tailândia já há 7 anos, viajou para uma série de lugares. Então, como pioneiro, eu acho muito legal ver e conhecer ele pessoalmente através do Cadu, que é um ótimo networker. Não, ele é sensacional, um cara incrível. E
enfim, ou são empreendedores, ou são empresários, né, tem estabelecimentos, etc. Ou são outros empreendedores digitais também. Ou o que mais? Basicamente, ou empresas de turismo também, enfim, tem diversos, atacam em diversos mercados aí. Eu cruzo meu caminho aí, eu tô pensando aí o que pode ser feito. E acontece que hoje em dia, né, inclusive é o mercado que eu tô me desenvolvendo, nessa questão do marketing de conteúdo, todo mundo precisa ter marketing de conteúdo. Hoje em dia a gente passa muita parte do nosso tempo diário na mídia social, no nosso celular, recebendo notificação, recebendo e-mail, enfim. A gente está o tempo todo conectado, né? Quando a gente não está, a gente tem aquela ansiedade que a gente está desinformado. Então você precisa estar o tempo todo gerando informação sobre o que quer que seja que você esteja fazendo. Sabendo disso, eu sei que qualquer empresa, qualquer estabelecimento, qualquer pessoa que esteja fazendo alguma coisa para um business, ela precisa ter conteúdo, ela precisa ter mídia. Ou ela precisa ter uma fotografia, ou ela precisa ter vídeo, ou ela precisa ter alguma coisa. Então, independente do que tipo de business seja, eu posso olhar e falar assim, bom, você vende curso online, então você pode fazer um vídeo assim assado, você pode fazer um vídeo contando a sua história, ou então não, você é um operador de turismo. Bom, a gente pode fazer um vídeo para cada uma das suas viagens que você faz, e aí você vai lançando na mídia social. Enfim, tem várias formas de você criar conteúdo relevante para o público interessado naquilo ali, que vai de encontro com os objetivos da pessoa que está me contratando, né? Então, eu sempre tento olhar para o que ele faz e ver o que ele pode gerar de informação que vai atrair público para ele, vai atrair audiência para ele. E eu falei, vamos fazer? Vamos embora. E aí, enfim, aí eu desenvolvo o projeto e tal, e trabalho junto. Então, essa coisa de... Quem você estava falando aqui, por exemplo, essa coisa na faculdade eu estudei biologia, eu não estudei marketing, né? Mas eu aprendi também nos cursos que eu fiz por fora da faculdade, né? E, em geral, você vê todo mundo falando, principalmente pessoa, se você fez administração, me desculpa, o pessoal que faz administração, enfim, fala que não sai da faculdade preparado do mercado de trabalho. Não sai, acho que nenhuma faculdade não sai preparada do mercado de trabalho. E muitas das vezes porque a gente aprende todo esse conceito teórico, aprende tudo isso que a gente tem que aprender durante a faculdade, e não entende como é que aquilo pode se aplicar na vida real, porque todos os exemplos que são dados ao longo da faculdade, nos seus estudos, etc., são aplicados no mundo corporativo, são aplicados para coisas de grande escala. Então, até quando a gente... até a gente é seduzido, né? Que falam, você vai trabalhar, quando faz tecnologia, você vai trabalhar no Google, no Yahoo, que são empresas gigantescas. E também quando um administrador vai querer administrar uma empresa gigante, mas se a gente pensar que no Brasil ainda tem muito isso de contratar familiares. Então é muito difícil se tornar o administrador de uma empresa gigante no Brasil. Sim. Tem várias realidades, né? O Brasil é grande pra caramba, né? E quanto mais eu tô passando tempo fora aqui, viajando e tal, mais eu vou vendo, tipo assim, caramba, cara, é muita gente, sabe? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E, por exemplo, no Brasil você vai ter essa realidade, por exemplo, da pessoa que é de uma cidade interior e que vai viver... E que você pode atingir essa pessoa através dos seus produtos online, etc. Que está vivendo uma realidade completamente diferente, como você também vai atingir o cara que nem eu, que estava trabalhando num escritório, estava de saco cheio e, pô, bora, vamos mudar de vida e tal. Tem várias situações, né? Mas eu acho que elas fazem congruência no momento que você pega conceitos... conceitos que que o mercado debate, o mercado, assim, indústria de verdade, corporações tratam isso na hora que vão fazer uma estratégia de marketing, etc. E você consegue trazer aquilo ali para a realidade do cara, independente de qualquer que seja a realidade, mas tipo assim, pro individual, pro indivíduo, de forma que ele consiga olhar ao redor dele e falar assim, isso aqui eu posso fazer. Isso aqui está dentro das minhas competências, das minhas capacidades, inclusive as que eu estou aprendendo aqui nesse momento agora com esse curso. Então acho que isso é bastante legal, que o seu curso, o curso do Code também, outros, enfim, algumas pessoas estão começando a tratar esse assunto e é muito importante que continue sendo trazendo esse tipo de informação, né, para as pessoas, porque, cara, se existem N possibilidades de você trabalhar fora do modelo esperado, que é o que você trabalhe, né, no Brasil, ou seja lá onde você esteja trabalhando, né? Existem diversas formas de você fazer dinheiro viajando e enfim, ou de fazer dinheiro de casa, ou de você ter uma vida mais confortável, com mais tempo livre, né? Ou então de tornar o que quer que seja que você chama de trabalho, né, como seu estilo de vida, como alguma coisa que você vai ter muito prazer em fazer, né? Engraçado que essa semana eu vi um artigo, não sei se você leu,
no Medium, tu conhece esse site? Medium.com? Medium.com. Dê uma olhada, pessoal. O que aconteceu com a geração Y? Excelente artigo. O que aconteceu com a geração Y? Que o autor, eu não lembro agora o nome do autor, ele falou sobre a galera tá sendo enganada pela sedução que você falou, né? Hoje você pode trabalhar num local que você tem uma mesa de ping-pong, que você tem uma mesa de sinuca, que você toma um cafezinho, tem tudo liberado, tem a cervejinha, tem um Red Bull, enfim. Mas é uma puta de uma sedução, porque o cara tá lá trabalhando num modelo que o cara trabalha muitas vezes, muitas horas depois do trabalho. O cara tá trabalhando sem ganhar hora extra. E tá feliz da vida porque ele trabalha num lugar que tem a mesa de sinuca. Sabe? É uma coisa irreal. Tipo assim, é absurdo você tá lá, por exemplo, dedicando 10, 12 horas do seu dia, que muitas pessoas fazem isso, principalmente no mercado de marketing, de publicidade, etc. Não tá ganhando a mais por isso e acha isso natural. Outro dia eu tava trocando uma ideia com o Code, gente, vou dar uma filosofada, se quiser depois você corta. Outro dia eu tava trocando uma ideia com o Code sobre... Corta! sobre a minha visão sobre o que é dinheiro. Sobre o que eu acho que dinheiro representa pra gente, né? E dinheiro nada mais é do que uma unidade física do seu tempo, né? Que você precisou gastar tempo para você conseguir aquilo ali, para aquele pedaço de papel ali. Então, basicamente, é tempo em forma de física. E, cara, se você tá lá dedicando horas e horas e horas da sua vida, há um tempo que passou, você não ganha mais de volta. No seu trabalho, ou fazendo hora extra, e muitas vezes você não tá ganhando para isso, ou não tá ganhando o que você deveria ganhar, ou você não tá ganhando absolutamente nada porque você tá fazendo hora extra e não tá ganhando, cara, você tá perdendo hora de vida, você não tá ganhando nada em troca. Seja dinheiro, seja, enfim, satisfação pessoal, seja qualquer que for que seja que você esteja buscando, né? Então, eu acho que muitas vezes a pessoa não tá aware, né? Não tá atenta, né? Para esse atual modelo de trabalho que continua sendo, não só nas grandes empresas, mas também em pequenas empresas, enfim. Enfim, me tornei empreendedor. Mas é sério, cara, tipo assim, minha mentalidade mudou. Eu não me vejo mais voltando Eu me vejo voltando pro Brasil a turismo, não me vejo mais botando um terno, botando uma roupa e trabalhando no escritório. E eu sei que eu nunca mais vou precisar. Porque eu sei que hoje, cara, se eu precisar fazer qualquer outra coisa, eu sei que eu consigo me virar, sabe? É uma questão de mindset, uma questão de mentalidade. De você saber como você pode criar oportunidades. Seja, no meu caso, fazendo vídeo, que foi o que eu decidi fazer, seja, enfim, você tem alunos seus que encontraram oportunidades em outras pessoas e decidiram monetizar esse tipo de conhecimento que outras pessoas tinham, ou elas mesmo têm, enfim, competências que elas têm, elas não identificam como que elas podem ganhar dinheiro fazendo aquilo, e existem formas de ganhar dinheiro fazendo aquilo. Enfim, a partir do momento que você consegue ver oportunidade nas coisas ao seu redor, você consegue mudar o seu estilo de vida, você consegue sair da Matrix, né? Sair da armadilha que está ali, em função de você estar gastando o seu tempo para beneficiar outras pessoas e não beneficiar a si mesmo, né? E isso nos empodera. Exatamente. Porque eu fiz o meu evento ao vivo em São Paulo e teve uma pergunta de um dos participantes, eu não vou falar o nome dele porque não pediu autorização, mas e naquele tempo eu tinha aberto uma série de turmas e eu estava reformulando o clube. Então não tinha nenhum produto que estava sempre aberto e com faturamento alto. Certo. E ele falou assim: Marcos, mas tu não tem medo de não conseguir ter renda? E eu falei para ele que depois que tu aprende essas técnicas, não tem por que ter medo, porque a gente sabe como conseguir. Primeiro, o obstáculo é conseguir o primeiro cliente. Depois que tu fez aquela transação, é só a gente melhorar novas técnicas e ver as possibilidades para a gente conseguir mais clientes. Então, depois que a gente aprende conceitos tanto de marketing, troca de valor com outras pessoas, seja na negociação a como também online, tudo fica muito mais fácil, porque a gente sabe o que a gente pode fazer. Sim. É só uma questão de estruturar e fazer esse networking quando é no físico, no live, e quando é online, como criar os sites, como criar uma carta de vendas, como ver se vai ser aceito pelo mercado aquele produto ou não. Então isso que é legal, business, né? Isso para qualquer tipo de business que você quiser desenvolver, que você quiser criar. Seja até físico, gente, isso é muito importante. Seja até físico, não necessariamente online, mas, por exemplo, se você quiser criar um negócio seu, um empreendimento seu, ou começar a vender brigadeiro, sei lá, vai começar a fazer alguma coisa para si mesmo, cara, os conhecimentos que você adquire sobre empreendedorismo são aplicáveis para qualquer coisa. Então, eu tive até uma dos alunos, uma moça muito querida, que ela não quis mais fazer coisas digitais, ela fez um empreendimento que é pipoca de colher. E
tá super feliz com isso. E eu falei pra ela, cara, show de bola, não importa se for continuar online ou não, importa fazer uma coisa que tem, né, acha que é gostoso fazer. Sim. E realmente tá dando resultado. Sensacional. Tem também a outra que você falou da semente de aguaí, não é? Assim, a Ismê Lucas, ela... eu sempre faço umas tarefas de zona de conforto com os membros, porque eu acredito que fazer coisas novas é muito importante. Até como antes eu não falava em público e falei para 400 pessoas no TED, 400 pessoas na Afiliados Brasil, e agora eu falei para 220 pessoas em inglês, para esse pessoal fantástico de nômades digitais aqui na Digital Nomad alto Summit. Nível, eu tava lá também, galera. O pessoal show de bola. E eu acredito muito nessa filosofia de fazer coisas novas, a gente cresce e as possibilidades aumentam. E no caso da Ismê, a gente tem esse desafio, que é se apresentar em vídeo pro nosso grupo, no nosso fórum, fazer um vídeo e fazer o upload para o pessoal ver você. E o que isso possibilita? Um networking muito mais forte, porque a gente está vendo o rosto daquelas pessoas que estão se apresentando, e eu também vejo pessoas que eu posso fazer alguma parceria no futuro ou que podem trabalhar de repente para mim. E a Ismê, ela fez o vídeo, o primeiro vídeo da vida dela, e ela estava, né, todo mundo fica desconfortável no primeiro vídeo, é normal. E meu primeiro vídeo demorou 20 takes para fazer, então eu sei quão difícil é, ninguém tá ali para julgar, a gente tá para apoiar e incentivar. E aprender junto. E ela fez o vídeo, e ela tem a voz um pouco mais forte, né, um pouquinho mais rouca, e ela tava com vergonha daquilo. Eu falei, cara, eu achei fantástico o vídeo dela, porque ela parece uma advogada, sabe? Ela passa uma credibilidade muito forte quando ela fala. E eu falei pra ela que deveria ser o mínimo das preocupações dela, é a voz dela, que eu achei fantástico aquilo. E ela, de repente, começou a fazer vídeo pro canal do YouTube, pro negócio dela de sementes de aguaí, que é uma semente energética que é recomendada pelo Dr. Lair Ribeiro. E ela começou a fazer vídeos explicando, porque ela estava cansada de ver informação errada sobre a semente de aguaí, e começou a criar um canal do YouTube sem eu falar para ela. Sim. Então os resultados indiretos que a gente tem no treinamento é o que eu mais acho fantástico. Por exemplo, a forma como o Cadu utilizou as técnicas para vender o serviço dele, ou ver oportunidades no mundo real, não virtual, por exemplo. E a Ismê, que triplicou o faturamento da empresa de sementes dela, criando vídeos que eu não pedi para colocarem no YouTube ainda, e teve esse resultado magnífico. Então isso que eu achei muito legal. Tem uma série de outros casos, nós vamos voltar para o Cadu. Por exemplo, essa coisa que ela começou a fazer de vídeos para o YouTube, né, que é o que eu faço, basicamente. No caso do Cadu seria seria um passo a mais para ela pegar a exposição, né? Como eu não ensino de forma mais profunda essa geração de audiência, utilização de mídias sociais, daí no caso, se ela quisesse levar para um próximo nível, daí seria através do que o Cadu ensina. Enfim, por enquanto eu tenho dado consultoria, até para um pessoal aqui gringo e tal. Eu dei uma consultoria para um cara aqui, um francês, que ele tem um site de venda de bebidas, vendas online. Tem um site aqui, gente, tem muita gente que tem loja online, né, que trabalha com revendendo produtos físicos, dropshipping, né? Tem muita gente aqui nesse mercado, aqui na Tailândia. E o cara fazia isso com bebidas alcoólicas, né? E eu comecei a falar com ele. Conheci ele acidentalmente, aqui você conhece muita gente acidentalmente também, tipo num café ou almoçando, uma coisa assim. Conheci ele acidentalmente. E ele precisava melhorar as vendas dele, etc, né? Troquei uma ideia com ele, falei o que eu estava fazendo, falei que eu tinha conhecimentos de marketing de conteúdo e tal. Porque também é importante ressaltar, pessoal, que, por exemplo, meu canal no YouTube hoje ele tem 8.200 seguidores, hoje, nessa data, mais ou menos. E não é um canal grande, se você for comparar, por exemplo, com os grandes youtubers brasileiros, que tem 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, sei lá, 300 mil pessoas no YouTube. Só que você não precisa ter, sei lá, quantos milhões de seguidores para você começar a fazer business daquilo ali. Se você tiver 1.000 seguidores e você tiver 50 pessoas que estão interessadas em aprender com você e comprar de você, cara, você já tem um business. Você já tem coisas funcionando. E eu utilizo, tipo assim, a minha expertise que eu fui desenvolvendo com o canal ao longo do tempo para entender como outros business podem utilizar esses mesmos técnicas que eu aplico no meu projeto. Então, esse cara, por exemplo, eu falei assim, bom, você pode criar vídeos assim assado para você promover suas bebidas. Você pode fazer uma série sobre drinks. E aí você vai lá mostrando suas bebidas, etc. E o cara, pô, mesmo, começou a fazer e tá bombando. Começou a fazer, tá bombando na mídia social dele lá, em francês, para divulgar o produto dele, direciona pro site dele, enfim.
Marketing de conteúdo é uma coisa extremamente importante hoje em dia, as pessoas precisam estar gerando informação, e um exemplo disso é a própria Smelucas, aí, um abraço Sme, não te conhecia ainda, que triplicou o faturamento, como você disse, através de começar a fazer isso. Então hoje é extremamente importante que você esteja presente, porque quem não é visto não é lembrado. Meu irmão me ensinou isso desde criança. Quem não é visto não é lembrado. E é pura verdade, ainda mais hoje, né, cara, que a gente tem um bombardeamento de informação assim absurdo o tempo todo, você precisa estar presente. Vídeo é uma forma que a gente tem hoje em dia de gerir informação rapidamente, né? Então, para quem precisar, até inclusive quiser uma consultoria de produção de vídeo, de marketing de social media, né? De marketing de conteúdo, geração de conteúdo, independente do que quer que você esteja fazendo, mande para mim um e-mail, caducasaul.com, dê uma olhada lá, meu sitezinho tá super legal e eu tô disposto a contribuir aí, trabalhar com outras pessoas, principalmente brasileiros. Eu tenho trabalhado com o pessoal daqui, o Code, por exemplo, tenho trabalhado com o pessoal daqui, mas eu quero atingir o público brasileiro, eu quero voltar para essa galera. Eu tô aqui, por exemplo, fazendo o mercado inglês porque eu tô aqui e tem um monte de gringo aqui, né? Mas tem muito empreendedor fazendo muita coisa super interessante no Brasil, tanto de negócios online quanto de negócios físicos, que, cara, eu sei que que tem como ajudar essas pessoas, né, a atingirem mais pessoas. Até quem gravou o nosso evento de ontem, o Digital Nomad Summit, foi o Cadu e o Bruno, que está trabalhando com ele. E quando tiver disponível a minha palestra lá, vou colocar o link aqui abaixo, que vai ser uma palestra provavelmente em inglês, mas quando tiver legenda também a gente vai colocar aqui embaixo. Mas voltando ao assunto então de nômades digitais, eu espero realmente que você comece a pensar de uma forma mais ampla no que é possível. Aqui em Chiang Mai tem uma série de empreendedores digitais fantásticos. A gente teve uma palestra que me tocou bastante, eu achei muito interessante, de um americano que ele vendeu uma empresa por 100 milhões de dólares. E aí... É outro nível, galera, assim, são coisas assim que você não imagina que você vai conhecer essas pessoas na sua vida, assim. E é interessantíssimo, e aqui é surreal. Ver a outra realidade, né, de outras culturas e outros países também, né, na forma como foi escalado o negócio de uma forma muito mais rápida, que eu vejo que no Brasil demoraria muito mais tempo para chegar naquela etapa em que ele chegou a criar uma fábrica na China para o produto dele, né? No Brasil teria uma série de complicações burocráticas para chegar naquele nível de uma forma tão rápida, mas é legal ver isso porque passa uma energia tão gostosa em que realmente é possível a gente empreender independente de onde a gente nasceu e de onde é que a gente veio, se a gente tem até algum tipo de limitação física, que eu mostrei 2 casos da Moema Edler. A Moema Edler trabalha comigo, ela nasceu sem os olhos e fala 7 línguas, e ela faz as transcrições e legendas, também algumas traduções dos vídeos que eu coloco online. E outro exemplo que eu mostrei no palco foi o Adir Ferreira, um abraço Adir, que é um empreendedor fantástico, e ele falou que ele fez já uma série de lançamentos de 6 dígitos, e quando ele era menor ele tomou uma vacina de um lote estragado, ele acabou pegando pólio, então agora ele não caminha, ele precisa de muletas, né, para caminhar. Ele dava aula de inglês, só que o problema é quando ele ia dar aula de inglês, ele ia com a muleta, ele falou que começou a doer o corpo dele, ele decidiu empreender do quarto. Então, independente, realmente é possível, a gente tem que estudar bastante, não é de uma hora para outra. E eu acho também que a minha audiência que assiste, né, entende isso, porque senão não deveria assistir, eu não deveria estar aqui, mas entende isso, né, que a gente tem que realmente botar garra e botar esforço para fazer acontecer. E eu acho muito legal ter o Cadu aqui também como um exemplo do que é possível. O Cadu, eu não sei se veio... De onde é que tu veio do Brasil? Eu sou do Rio de Janeiro, saí do Rio de Janeiro em novembro de 2014 e estou viajando desde então. Viajei pela Austrália inteira. Observação, viajei pela Austrália inteira de graça, ou sendo pago para viajar. Porque entenderam o que eu estava fazendo como valor e encontrar aquilo ali como oportunidades com outras empresas, empresas do Brasil, empresas de fora do Brasil. E viajei de graça a Austrália inteira, cara. Eu fiz parceria com empresa de campervan, que é aquela carro-casa, né? Uhum. Durante 20 dias morando no carro e cruzando o país, cara. Foi sensacional, sabe? Eu tive várias experiências incríveis na minha vida enquanto eu tava morando na Austrália. E aqui também, na Tailândia, por conta de entender o que eu tô fazendo como valor e entender como comercializar isso como valor. E entender como comercializar isso com outras pessoas que podem também ver valor no que eu tô fazendo. Empresas ou pessoas. E isso é ter uma mentalidade de empreendedorismo, de entender valor e como vender, basicamente.
Então, pessoal, para finalizar, aquelas pessoas ainda que estão em dúvida em relação a entrar no Clube Libertação Digital ou não, eu queria que tu passe uma mensagem para eles, uma mensagem honesta e íntegra também, do que tu acha, qual mensagem tu passaria para uma pessoa? Olha, eu já falei isso para você, eu acho que as pessoas, todo mundo tem um momento ali de tá preparado para, por exemplo, eu acho que quem está assistindo esse vídeo aqui até agora, até esse momento agora, nesse exato momento, é porque você tá de fato interessado em mudar o seu estilo de vida, em aprender algo novo, em desenvolver novas competências, em fazer business, sabe? Em fazer coisas que você não estava fazendo antes, em sair da zona de conforto, né? Então, se você acredita que esse é o seu momento, você está super interessado aqui nesse bate-papo que a gente está tendo, está acompanhando aqui até agora, cara, vale o investimento, porque você vai estar disposto a absorver o que você tem que passar, porque é material pra caramba, você tem muito vídeo naquele curso. Então, é muito material que tem lá, ainda tá pra sair mais, né, você ainda tá completando, então, tem muita informação, vai precisar de tempo para digerir aquela informação e execução também. É muito importante que você vá executando ao longo que você vai digerindo, porque senão a informação entra e vai se perder em algum momento aí no seu arquivo ali dentro da sua cabeça, né? Então é muito importante que você faça a execução disso ao longo que você adquirir o curso, né? Eu recomendo bastante o seu material, como eu disse, né? Para mim foi um clique ali para contribuir para o desenvolvimento da minha competência de empreendedorismo e de, enfim, negociação e etc. E de entender as coisas como oportunidade, me ajudou bastante nesse processo. Então eu recomendo, para mim, esse é o principal, sabe? Que veio para mim no seu curso, no seu material, mas tem outras coisas super interessantes sobre a parte de validação de ideias, né? Por exemplo, muitas vezes a gente tem uma ideia, hoje em dia tem ideia quase todo dia, agora vou fazer isso e tal. Então assim, você precisa testar suas ideias, você precisa saber até que ponto as pessoas estão interessadas também na sua ideia, né? Então, e aí você tem contato comigo, porque quando você tem audiência, você já tem com quem você testar. Então é importante você criar uma comunidade, né? Enfim, você ensina diversas coisas que são relevantes, né, pro novo empreendedor, pra pessoa que está querendo, né, mudar o seu estilo de vida, está querendo entrar nesse mercado de nomadismo digital, ou não digital, ou mesmo físico, e num preço super acessível comparado com outros materiais, num preço super acessível, que eu acho que é super completo. Tá para subir o preço, pessoal, porque tá muito barato em relação ao mercado, né? Tá mesmo. Ainda bem que eu peguei a primeira leva. mas é verdade, pessoal. Então, eu acho que vale bastante a pena. Não tô falando só porque eu tô falando aqui na sua frente, sabe? Já recomendei esse material nos meus vídeos também, na entrevista que a gente fez junto também. Então, assim, eu de fato, eu recomendo de verdade. E uma pergunta eu acho importante, porque até agora eu acabei de receber uma mensagem por e-mail de uma moça que queria entrar no clube, mas no fim ela acabou entrando em outro treinamento. E nesse outro treinamento, eu também, são relatos que me falaram, eu não posso ter 100% de certeza, porque a promessa da carta de vendas do treinamento prometia números muito altos em pouco tempo. Uhum. E no caso, como a gente é empreendedor, a gente sabe que a gente precisa desenvolver uma série de habilidades antes de chegar naqueles números. Uhum. Então até por isso que quem for assistir a página, né, se clicar no botão abaixo, não sei se vai para a página que a gente fala mais sobre o nosso curso, eu não falo de números, porque cada jornada é muito pessoal. Sim. Por exemplo, se é uma pessoa que pegar uma exposição maior e aparecer na mídia ou aparecer no Jô Soares, tem que ter uma série de competência, anti-maturidade para chegar a pegar uma PR desse tipo. Né? Obviamente, se chegar no Jô Soares, até na Maria Gabriela, a exposição é gigantesca e o resultado vai ser muito maior do seu negócio. Né? Isso é só um exemplo de como é que a gente pode alavancar um negócio, não é o foco principal, mas é uma das técnicas. Então é por isso que cada pessoa precisa de diferentes habilidades. Algumas são desbloquear em relação a investir em anúncio, por exemplo. Sim. Eu tive um membro falando, não, eu tenho muito medo de investir R$100 em anúncio. Mas quando a gente está validando o negócio para saber se ele vai ser rentável ou não, R$100 não é nada. Sim. Né? Se for criar um restaurante, tu vai pagar, sei lá, R$200 mil para ter uma franquia no restaurante. Sim. Então, quando a gente está focando em negócios, a gente vai ter que desbloquear uma série de coisas, a fazer parcerias, a confiar mais nas outras pessoas, porque o brasileiro ainda é muito desconfiado.
A gente já chega com o pé atrás e fica analisando, essa pessoa está querendo tomar alguma coisa de mim. Então, por isso que até no grupo, essa modo de mentalidade é para alinhar a mentalidade de todo mundo, para que eles consigam, né, nós consigamos fazer parceria de uma forma saudável, porque senão não é. A gente sabe que é um ganha-ganha, né? Todas as trocas que existem, até essa troca financeira para entrar no clube também é uma troca de valores. A gente não só está oferecendo treinamento, mas os hangouts mensais, mais o fórum, mais as comunidades, todas as possibilidades de parcerias, mais a nossa área de troca de habilidades, que eu acho fantástico, e o pessoal tem que usar mais aquela área. Tu ainda não usou, né? Não, tá faltando tempo. A corrida da vida aqui. Mas eu já vi o pessoal se movimentando lá, é bem legal. A nossa área de troca de habilidades, que é dentro do fórum, por exemplo, se a gente precisar de um logo, ou de uma identidade visual, ou alguém para instalar o WordPress, ou um plugin do WordPress, e a gente não tiver aquela habilidade, a gente pode trocar com outra pessoa. Então a gente pode ir lá postar, pessoal, preciso de uma identidade visual para o meu site. Em troca, eu ofereço as minhas habilidades. Então, nesse caso, quem não quer começar com recursos financeiros alto, pode começar trocando habilidades sem ter que pagar. É o que é fantástico para o pessoal que não tem tanto para investir no momento. Sim. Eu acho importante também que deixar claro, né, que, cara, galera, não existe dinheiro fácil. Não existe. Você saber que você vai se tornar... Você ter a ambição de se tornar um empreendedor... O empreendedor, basicamente, ele vive de fazer investimentos para coletar. Até educação é investimento. Tudo, cara. Você vai gastar, nem que seja seu tempo. Você vai investir para você coletar lá na frente. Então, muita gente vende essa fábula, né? Vende essa ideia de que você vai fazer não sei quantos $1.000, R$1.000 em tantos dígitos, em tanto tempo, tu vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não, não é assim. Tudo é um processo. Eu tô fazendo teu curso tem 1 ano. Sabe? Já consumiu o teu material, mas enfim, você continua no estudo, você não vai parar nunca de estudar, você também está estudando. Hoje você está ensinando, mas você também estuda. Então, tipo assim, a gente está o tempo todo estudando, você não vai parar de gastar seu tempo, de investir o seu tempo nisso. Quando você começar a fazer os seus próprios projetos, você vai precisar fazer investimentos, você vai precisar comprar um site, registrar o site, você vai precisar ter hospedagem do site, vai ter investimento, tem grana envolvida nisso. Que muitas vezes as pessoas ocultam isso, né? Que saia do zero a não sei quanto, não gaste nada, enfim. Irreal. Se investir, utilize um blog no blogspot.com, não é nada profissional, pelo menos compre um domínio, né, pessoal? Enfim, então tem investimentos, nem que seja o seu tempo, tantas horas por semana. Vamos falar também que o investimento existe, mas é menor do que o empreendimento físico. Lógico. Mas é só para alertar as pessoas que acham que... Pô, mas aí eu achei que eu ia ganhar não sei quanto, eu tô ganhando... Não, cara, não é assim, sabe? Tem um processo de aprendizado, tem um processo de amadurecimento também, inclusive da sua ideia de negócio, que você ajuda nesse processo também bastante. Inclusive a comunidade ajuda bastante também nesse processo, que é a possibilidade de entrar na comunidade, expor as suas ideias. Cara, quem é que fala sobre isso? Acho que é o Bel Pesce, não tenho certeza. Que fala sobre a ideia... Uma ideia não é nada, uma ideia é só uma ideia. Essa coisa de você ficar, não, minha ideia aqui, eu não vou contar pra ninguém e tal. Você que tá perdendo, que você não tá tendo feedback da sua ideia com outras pessoas. Ainda mais outras pessoas que estão like-minded, né? Estão ali com a mesma mentalidade que você. Então eu acredito que ser parte de uma comunidade, ser parte de um grupo, é é de altíssimo valor a partir do momento que você tem acesso a outras pessoas que têm as mesmas ambições que você. Isso já é de extremo valor. Porque você... E valores parecidos também, né? E de valores parecidos também. Então, só isso aí já vale, cara. Já vale pra caramba. Porque, pô, tu vê, eu tô fazendo, inclusive tô pagando um mastermind agora caro, só pra ter o acesso de estar com uma comunidade de pessoas que estão mais ainda dentro do assunto que eu quero tratar, etc. E que eu posso chegar ali 1 a 1 com o cara e falar, olha... Pô, eu quero fazer isso aqui sem ser assado. E eu sei que ele não tá nem aí pra minha ideia, tipo assim, não tá nem aí pra minha ideia, tipo, nossa, que de olho grande, nem nada. Porque ele já tem roubar a ideia da pessoa. Porque ele já tem os projetos dele também rolando. Então, assim, você ser parte de uma comunidade que você possa trocar as suas ideias é de extremo valor. E no Clube Libertação Digital existe isso, existe o fórum lá, existe o grupo no Facebook, as pessoas se comunicam e podem trocar. E também os hangouts também, né? Então, isso é bem legal. E na última vez que teve o Hangout, que eu participei com vocês lá, cara, a troca é super legal, né? Todo mundo fala em que estágio que tá do seu processo, do seu projeto, do seu business.
quais são as dúvidas que está tendo, né? E o grupo inteiro tenta ajudar e fala assim, bom, eu acho que pode fazer por essa linha, ou então não, eu tenho um cara que não conheço alguém, pode te ajudar. Então, essa troca é super valorável que você, dentro da sua realidade, não sendo parte de um clube desse, a gente está falando por experiência própria, não sendo parte de um clube desse, de um grupo desse, você não tem acesso a pessoas assim, você pode falar sobre isso. Eu não tenho meus amigos de volta no Brasil, minha família, etc, que eu posso chegar e falar assim, pô, então eu tô pensando em criar um business online e fazer isso. Não tem como, não tem diálogo. Então é importante ter uma comunidade, ter um senso de pertencimento de alguma coisa, é bem legal. Foi por isso que eu criei esse fórum, esse grupo, porque quando eu comecei, eu não tinha ninguém para trocar ideia. Então os meus mentores ali no início eram os livros, né? O Tim Ferriss, o Robert Kiyosaki e todo mundo, que não tinha. Até a única pessoa que eu conversava naquele tempo é o cofundador do Hotmart, o João Rezende, em que a gente trocava muita ideia pelo Skype naquele tempo. E ele, assim, era uma pessoa que eu conseguia me identificar para conversar com alguém, porque ao redor ninguém entendia. Eu falava, eu vou criar um negócio online. Minha família achava que era louco. O pessoal em volta achava que eu ia quebrar, que não entendiam. Eu já tinha validado a ideia, eu tinha as métricas da conversão, eu sabia que, né, já tinha pessoa esperando por um produto. E eu feliz lá, mesmo sem ter lançado, sabia que ia dar certo. E o pessoal em volta entendia e falava, esse negócio não vai dar, esse negócio de internet aí não existe. Pois é. E eu bem tranquilo. E hoje a gente está aqui na Tailândia com o pessoal conhecendo a gente, está vendendo a empresa por $200 milhões. É doido isso, né? É muito louco, gente. É outra realidade, cara. É outro mundo. E aqui também, outra coisa legal daqui da Tailândia é que tem encontros, né? Todo dia, tá? Se você quiser. Tem encontros de para discussão sobre como fazer dropshipping, discussão sobre travel blogging, discussão. Você estava lá no encontro que eu participei. Eu fui dar uma palestra sobre produção de conteúdo, né, marketing de conteúdo para o YouTube, né, para a comunidade de travel bloggers aqui. Então isso aqui é uma constante, está o tempo todo trocando aprendizado. E por isso que esse local, eu tô falando muito alto, por isso que esse local aqui, tô empolgado, que esse local aqui é o visado dos nômades digitais, porque por uma junção de motivos, custos de vida, etc, de segurança, etc, as pessoas resolveram se reunir aqui e elas estão nessa sede também, né, de ter pessoas para trocar, etc, né, que existem grupos online, mas também existem grupos físicos, né, então aqui é um grande reduto dessas pessoas que você pode ir lá fisicamente e trocar essa ideia que a gente está trocando aqui. Legal. Entendeu? Mas você pode fazer online através do Clube Libertação Digital. Então... agora vai vir um outro dos membros para cá, se não me engano, em março ele vem. Ele tem 19 anos só. Eu tô empolgadaço para ver ele, porque ele, obviamente, ele é um garoto prodígio, que eu chamo. Tem alguns garotos prodígios, uns empreendedores jovens e prodígios. Ele é muito bom, ele já está tendo ótimos resultados. Então ele vai vir para cá, depois ele vai para Coreia do Sul, que a namorada dele é coreana. Ele é membro do clube, né? Ele foi também membro do clube, né? Eu comecei a falar com ele há muito tempo atrás e ele é um puta case. Ele, tipo assim, ele pegou tudo que foi o conceito geral, né, de criar um business online, seja criando um curso, seja, enfim, entendendo qual que é o seu valor que você quer vender, e ele aplicou muito rápido. Ele desenvolveu aquilo ali rápido e vendeu rápido e tá crescendo rápido também. Interessantíssimo a história, né, do business dele, né? Assistam a entrevista dele quando ele vier pra cá, você vai se quiser fazer entrevista com ele. Eu acho legal isso de ver pessoa mais nova, porque não dá uns tapas na cara, né? Porque tem vezes que a gente fica... Tem alguns membros que são muito analíticos, então quando eu passo um exercício, eles demoram muito tempo para executar. Eles ficam tentando encontrar a forma mais perfeita do mundo para fazer as coisas. Mas é legal ver uma pessoa mais nova que já pega os conceitos e aplica, né, de uma forma também honesta e íntegra e consegue ter resultados. Eu acho muito legal isso. É uma inspiração para muitas pessoas. Então, pessoal, esse foi o Cadu Caçaú do canal Se Joga Cara. Já falamos bastante, ele fala bastante. Falo mesmo. Quer passar uma mensagem final, já que já fala tanto assim? Quero passar a mensagem final. Pessoal, acompanhe meu canal, Se Joga Cara, dá uma olhada lá no youtube.com/Se Joga Cara. Eu vou em breve começar a falar um pouco mais sobre essa questão de utilizar o YouTube utilizar mídia social para desenvolver e alavancar os seus negócios, né? Como criar audiência, né? Como eu disse, você não precisa ter uma audiência gigantesca para você começar a rentabilizar aquilo ali, basta você entender qual o tamanho do valor daquilo ali que você quer passar, etc. E como apresentar aquilo ali para a empresa, como apresentar aquilo ali para o seu próprio público, né? Tem várias formas de você monetizar a audiência, né?
eu tô aqui para ajudar vocês nesse processo, caso vocês queiram desenvolver um pouco mais isso. E isso, dá uma olhada no meu canal, vou acompanhar mais alguns vídeos aqui das aventuras e desventuras que eu estou tendo aqui na Tailândia. Por enquanto é esse o conteúdo que tá tendo lá. E cara, um prazer estar aqui, sempre encontrar contigo aqui em Chiang Mai. Obrigado por ter me convidado para participar desse bate-papo. E espero que o pessoal que esteja assistindo aí tenha tido algum clique, tenha tido algum estalo aí ao longo desse bate-papo aqui, que a gente tocou em vários... Assiste de novo, gente. A gente tocou em vários assuntos interessantes aqui, que tem a ver com essa coisa de mudar de mentalidade, né? Que eu acho que pra mim foi a grande sacada, né? A grande estalo que eu tive com o seu material. E eu desejo isso, cara, pra todo mundo, sabe? Eu desejo isso pra outras pessoas que queiram, de fato, sair da zona de conforto, queiram se jogar, queiram desenvolver coisas novas pra si mesmo, né? Então, eu tenho certeza que o que você tem a dizer é de extrema relevância para essa galera. Então, pessoal, é isso aí. Um abraço. Se joga. Até mais, pessoal. Até a próxima, então. Valeu. Obrigado, Cadu. Valeu, cara.